Olá pessoal, nessa aula 2 eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas. A primeira ferramenta vai ser a setinha de seleção, que é essa setinha preta que vocês estão vendo aqui. A setinha de seleção ela permite vocês pegarem uma forma e arrastar para onde vocês desejarem. Observem também que essa mesma ferramenta, ela permite vocês a estar... Opa, apareceu um videozinho de YouTube aqui, peraí, sai daqui. Ela permite vocês é, reorganizar. Então, conforme eu vou arrastando as formas, observem que vai aparecer uma linha roxa, que é para vocês utilizarem como alinhamento. Tá? Então, isso aqui vai ajudar vocês aqui no processo de alinhamento das formas. Estou colocando todas elas centralizadas. Então, vocês poderão usar isso aqui a favor de vocês. É uma das ações aqui da ferramenta de setinha de direção. Bom, próximo item, a própria ferramenta de seleção, que é essa setinha, ela vai permitir com que o usuário possa redimensionar, elemento meio que padrão das ferramentas de edição. Então eu posso redimensionar a forma do jeito que eu quiser, mas eu não sei se vocês perceberam, eu tive uma certa dificuldade de deixar os tamanhos bem iguais. Isso pode ocorrer, não tem problema. Mas você gostaria que ficasse com um tamanho exato, né? Aproximadamente ali, que tivesse 195. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar aqui na setinha e vai ficar procurando 195. Observe que ao lado da setinha de direção aparece um valor. Esse W é a largura e o H é a nossa altura. E eu quero colocar de largura 195. Se você for bom de precisão, você vai acabar colocando. Mas nem todo mundo tem assim a paciência, ou está com o mouse bom, ou está com uma mesinha digitalizadora bem calibrada. Então, com a forma selecionada, vocês poderão alterar os valores lá nas propriedades. Lá nas propriedades, você pode vir aqui onde está o W, 195, para as duas. Então, agora as duas formas possuem a dimensão de 195. Isso vai otimizar bastante o nosso trabalho. Eu gostaria que essa forma tivesse 138. Então, eu aumentei um pixelzinho nela. Pessoal, um pixel faz muita diferença, viu? 138, tá aí. Ferramentas que podem auxiliar vocês no processo de edição. Ainda na questão de vocês usarem a setinha preta, eu posso arrastar a setinha para a forma para onde eu desejar. Né? Pego a setinha, pego a forma e arrasto para onde eu quiser. Só que, como nós estamos trabalhando com uma ferramenta de vetor, é muito importante vocês terem precisão em posições. Então, por exemplo, esse retângulo que eu acabei de colocar aqui, eu gostaria de encaixar ele aqui em cima. Ó. Aqui está fácil. Esse aqui eu gostaria de colocar ele aqui nesse meio. Pode ser que com as setinhas de indicação fique fácil. Mas ainda vocês poderão ter dificuldade. Ou de repente, né? Aqui eu estou tentando colocar em 1 pixel. E vou ter uma certa dificuldade de colocar 1 pixel. Ou 10 ou 15. Então, aqui nas propriedades, vocês vão ter esses quadradinhos aqui, esse monte de quadradinho. Eles são os nossos pontos de referência, ou ponto de ancoragem, né? Que vocês poderão remarcar. Vocês poderão remarcar esses camaradinhos aqui e definir a posição. Então, eu vou pegar esse do meio, só para a gente entender melhor, que vai ficar mais fácil por ele. O nosso ponto de ancoragem vai ser essa parte central, e eu vou colocar aqui em 0 pixels. Observe que aquele pontinho já foi para a posição X, 0 pixels. E a posição Y, 0 pixels. Então ele ficou ali. Ah, mas eu queria que o meu ponto de ancoragem fosse aqui
do retângulo. Então agora eu quero esse pontinho aqui de cima. Ó. Então eu marquei ele ali. 0, 0. Ah, eu gostaria que fosse essa base. Então aqui, ó. 0 e 0. Agora nós conseguimos configurar o nosso ponto de ancoragem que vai otimizar o nosso trabalho de uma certa forma. Bom, ainda na setinha preta, vocês vão observar que nós temos os elementos de largura, falando sobre, e tem umas bolinhas aqui no meio. Essas bolinhas ajudam muito no processo de construção. Então, se eu clicar em cima dela e der um clique novamente, eu vou arrastar apenas essa quininha, criando essa forma. Se eu clicar de uma vez e segurar e sair arrastando, ele muda todo mundo. Se eu der um clique nesse e mais um clique, eu selecionei aquele pedacinho para editar somente ele. 1, 2 e arrastei. 1, 2 e arrastei. 1, 2 e arrastei. E assim vocês vão poder reconfigurar a forma de vocês. Um clique, foi ao máximo. Então assim vocês poderão, né, de uma certa forma, reorganizar. Opa. Bom, para elipse acontece o mesmo formato. Certamente eu não vou ter aqui um 2 aqui para estar fazendo um arredondamento, porque ele já é redondo. Mas eu posso, por exemplo, redimensionar, transformando ele em elipse, né, para mais oval. E as propriedades que eu acabei de apresentar do retângulo acabam sendo a mesma. Para encerrar essa aula de hoje, eu tenho aqui a setinha branca, que vai ser útil para a gente em deformar, entre aspas, a nossa forma, né? Ou recriar. Então, observe o seguinte. Selecionei a seta branca. A seta branca, ela criou para a gente esses controlezinhos que permitem vocês definirem as ancoragens. Então, se eu puxar isso aqui para cima, eu vou ter a forma marcada nesse formato. Se eu puxar aqui para o lado, eu vou trazer esse pedacinho aqui ao lado. Ah, professor, mas eu gostaria de deformar o meu personagem, estou criando aqui uma arte, e eu gostaria de mexer somente nesse ponto que eu estou passando a seta. Ó. Então eu posso dar um clique aqui para selecionar esse ponto, segurando a tecla Alt, eu posso reconfigurá-lo, somente aquele pedacinho. Posso fazer a mesma coisa com esse. 1, 2 para selecionar e, opa, vamos lá, aqui, tá aí. Então assim a gente pode retrabalhar os nossos elementos. Aí. A mesma coisa também vai servir para vocês trabalharem com o retângulo. Tá? Isso não é exclusivamente somente da elipse, tá? Vale para qualquer forma. Então, se eu pegar esse ponto do retângulo, eu posso arrastar ele para dentro. Tem um haste, posso retrabalhar a haste. Ah, professor, mas ele criou uma quina, eu não queria aquela quina ali. Ó. Aí vocês vão ter que trabalhar nas propriedades. Tá? Não era para ser uma quina aquilo ali. Lá nas propriedades, eu vou ter aqui ó, um converter em quina ou deixar arredondadinho, bonitinho. Então eu vou clicar aqui no arredondado. Cliquei. Observem que a minha forma criou agora duas hastes, né? Permitindo com que a gente possa ir a reconfigurar aquela forma do jeito que eu quero. Tá? Se eu mudar ele para quina, vou tentar dar zoom aqui para chegar melhor. Se eu mudar ele para quina, tenho isso. Se eu mudar para curva, eu vou ter isso. E aí, obviamente, como eu falei para vocês, vocês poderão trabalhar do jeito que vocês desejarem. Parece uma onda. Bom, gente, então essas aí são as ferramentas de seleção. Na próxima aula, a gente explora outras ferramentas aqui do Illustrator. Um abraço e até a próxima aula.